Bom dia a todos. Declaro aberta a quinta sessão ordinária do primeiro período do ano de 2026 da Câmara Municipal de Itatiaia. Convido para fazer a oração o vereador Fabrício da Mudança. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Leitura do PL 771, de autoria do Poder Executivo Municipal. Passa a palavra ao primeiro secretário vereador João Márcio para realizar a leitura do projeto. Bom dia a todos. Projeto de Lei 771/2026. Ementa, concede o reajuste salarial aos servidores públicos municipais e recomposição aos agentes políticos e da outras providências. Artigo 1º. Fica concedido, a partir de 1º de fevereiro de 2026, o reajuste de 6% sobre os vencimentos, salários básicos e demais formas de remuneração de servidores públicos do Poder Executivo Municipal de Itatiaia, incluindo servidores estatutários, seletistas contratados temporariamente, ocupantes de cargo em comissão e funções gratificadas, servidores e beneficiários do Instituto de Previdência do município de Itatiaia, com paridade e beneficiários do Bolsa Auxílio de Estágio. Parágrafo único. A correção de que trata este artigo não se aplica aos servidores que possuam legislação específica própria para o reajuste de sua classe ou categoria, sendo vedada a incidência em duplicidade. Artigo 2º. Os subsídios dos agentes políticos do Poder Executivo do município de Itatiaia ficam recompostos a partir de 1º de fevereiro de 2026 pelo percentual de 3,90%, correspondente ao Índice Nacional de Preço ao Consumidor, acumulado no exercício de 2025, nos termos do artigo 6º da Lei Municipal 792, de 12 de maio de 2017. Terceiro, as despesas decorrentes dessa lei correrão por conta de dotações próprias, suplementadas se necessário. Artigo 4º. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de fevereiro de 2026. Artigo 5º. Revoga-se as disposições em contrário. Autoria do prefeito municipal Caio Márcio Rezende de Paiva. Encaminho o projeto de lei 771 às comissões pertinentes. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador. Senhor presidente, eu gostaria de pedir para incluir a PL 63 para leitura. Em discussão, pedido de inclusão do projeto de lei 63 para leitura na pauta de hoje. Em discussão. Em votação, aqueles que concordam, permaneçam como estão. Pedido de inclusão aprovado por unanimidade. Leitura com o primeiro secretário do projeto de lei 63, de autoria da mesa diretora da Câmara Municipal de Itatiaia. Projeto de Lei 63 de 2025, ementa reajuste salário do servidor estatutário da Câmara Municipal de Itatiaia, altera o anexo 1 da Lei 770/16 da outra providência. A mesa da Câmara Municipal de Itatiaia faz saber que aprovou o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica reajustado em 6% o salário base dos servidores municipais estatutários da ativa em comissão do quadro permanente da Câmara Municipal de Itatiaia. Segundo, o anexo 1 da Lei 770 passa a vigorar com as seguintes alterações. Onde se lê consultor legislativo e redação CC3, passa a vigorar como consultor legislativo e redação CC2. Onde se lê chefe da divisão de patrimônio CC6, passa a vigorar como chefe da divisão de patrimônio CC2. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de fevereiro de 2026. Autoria da mesa diretora, presidente da Câmara Bruno Diniz, primeiro vice-presidente Silvano Rodrigues, segundo vice-presidente Iago Rodrigues, primeiro secretário João Márcio, segundo secretário Victor Alexandre. Caminho o projeto de lei 63 às comissões pertinentes. Leitura com o primeiro secretário dos projetos de lei 29 e 61. Projeto de Lei 29C/2026.
dispõe sobre a obrigatoriedade de divulgação do estoque de medicamentos da farmácia popular municipal nos canais oficiais da Prefeitura de Itatiaia e da outras providências. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal obrigado a divulgar, de forma periódica e atualizada, a relação dos medicamentos disponíveis e indisponíveis da farmácia popular do município de Itatiaia. Segundo, a divulgação deverá ocorrer por meio de, no mínimo, um dos seguintes canais: Diário Oficial do Município, site oficial da Prefeitura, redes sociais institucionais da Prefeitura, outros meios oficiais de comunicação institucional. Terceiro, a relação divulgada deverá conter, sempre que possível, 1. Nome do medicamento, 2. Forma farmacêutica, 3. Situação do estoque, disponível ou indisponível. 4. As informações deverão ser atualizadas sempre que houver alteração significativa do no mínimo no estoque ou, no mínimo, semanalmente. 5º, a divulgação prevista nesta lei tem como objetivo garantir transparência, acesso à informação e melhor organização e atendimento da população. 6º, as disposições desta lei não implicam obrigações de aquisição de novos medicamentos, limitando-se à publicidade das informações existentes. 7º, as despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, sem gerar aumento de despesa obrigatória. 8º, essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Autoria do vereador Patrick Mota. Encaminho o projeto de lei 29C às comissões pertinentes. Projeto de Lei 61/2026 dispõe sobre o procedimento municipal em caráter técnico e regulatório para poda ou supressão de árvore em logradouros públicos e propriedades privadas do município de Itatiaia, em consonância com a legislação ambiental federal e das outras providências. Artigo 1º. Essa lei dispõe sobre o procedimento municipal de caráter técnico e regulatório aplicável à poda ou à supressão de árvores situadas em logradouros públicos ou em propriedades privadas no município de Itatiaia, em consonância com a Lei Federal nº 9.605, de 12 de fevereiro de 98, e com a Lei Federal 15.299, de 22 de dezembro de 2025. Artigo 2º. A poda ou a supressão de árvores dependerá de requerimento prévio ao órgão municipal constante, instituindo com lado técnico que comprove o risco e ocorrência de acidente, emitido por empresa ou profissional legalmente habilitado. Terceiro, o órgão competente deverá analisar o requerimento e apresentar manifestação fundamentada no prazo de 45 dias, contado com a data do protocolo. Quarto, a ausência de manifestação fundamentada do órgão municipal competente, no prazo previsto no artigo 3º, implicará o reconhecimento de autorização tácita para a realização de poda ou da supressão da árvore nos termos da legislação federal aplicável. Parágrafo único. A execução do serviço deverá ser realizada exclusivamente por empresa ou profissional legalmente habilitado, às dispensas do interessado. Quinto, a autorização tácita não exime o interessado do cumprimento das demais normas ambientais, urbanísticas e de segurança vigente, nem afasta a responsabilidade por eventual dano ambiental decorrente da execução inadequada do serviço. Artigo 6º. Compete ao Executivo Municipal designar, alterar e definir, por meio de ato próprio, o órgão responsável pela análise dos requerimentos e pela fiscalização do cumprimento desta lei. 7º. O Poder Executivo Municipal poderá editar normas complementares para disciplinar: 1. Os modelos de requerimento. 2. Os requisitos técnicos mínimos dos laudos. 3. Os procedimentos de fiscalização. 4. As medidas compensatórias ambientalmente adequadas quando cabíveis. Artigo 8º. Esta lei não cria, altera ou define crimes ambientais, limitando-se a estabelecer normas municipais de caráter técnico e regulatório em estrita observância da legislação federal. 9º. Esta lei entra em vigor na data de publicação. Autoria do vereador Victor Alexandre. Encaminho o projeto de lei 61C às comissões pertinentes. Indicações retiradas de pauta em consenso com todos os vereadores, fazendo a manutenção apenas do requerimento 11 de 2026. Passa a palavra ao primeiro secretário. Requerimento 11/2026. Solicita esclarecimentos ao Poder Executivo Municipal, por intermédio do prefeito e das secretarias competentes, acerca da execução das emendas impositivas destinadas ao orçamento municipal por este gabinete. Requer à mesa diretora, nos termos regimentais, que seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, bem como secretarias competentes, solicitando informações detalhadas acerca da execução da emenda impositiva número 06/2025 ao projeto de lei 767/2025, orçamento para 2026 de autoria deste gabinete. A referida emenda destinou um montante de R$ 546.519,98, contemplando ações nas áreas de segurança pública, obras, esporte e lazer e saúde, conforme discriminado. Secretaria Municipal de Ordem Pública, aquisição de armas de choque, sprays, pimenta e drones para a patrulha da Guarda Municipal e Patrulha Maria da Penha, EGEMA. Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, aquisição de bombas d'água, caixa d'água de 25 mil litros e materiais hidráulicos para a Vila Esperança. Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, execução do projeto Aquamais,
da UFRA. Secretaria Municipal de Saúde, aquisição de veículos para bem-estar animal, realização de eventos, corrida amicão, melhorias nas academias de saúde da Vila Odete e Campo Alegre, bem como ações voltadas à conscientização sobre a fibromialgia. Considerando que as emendas impositivas possuem execução obrigatória, nos termos do artigo 176, parágrafo 9 das seguintes da Constituição Federal, parágrafo 1º do artigo 50-A da Lei Orgânica Municipal, faz-se necessário o devido acompanhamento e execução orçamentária e financeira. Diante disso, requer que o Poder Executivo informe: 1. Em qual fase se encontra a execução de cada item previsto na emenda impositiva 06/2025, empenhado, liquidado, pago ou não iniciado. 2. Os respectivos números de empenho, liquidação e pagamento, se houver. 3. Caso haja itens ainda não executados, quais impedimentos técnicos ou administrativos que justificam a não execução. 4. Cronograma previsto para a conclusão das ações pendentes. Ressalte que a transparência e execução orçamentária é princípio basilar para a administração pública, conforme disposto no artigo 37 da Constituição Federal, sendo essencial o pleno exercício da função fiscalizatória do Poder Legislativo. Plenário, Walter Martins Moreira, 19 de fevereiro de 2026, vereador Patrick Mota. Em discussão, requerimento 11. Em discussão. Em votação, aqueles que concordam permaneçam como estão. Requerimento 11, aprovado por unanimidade. Grande expediente, requerimento verbal. Algum inscrito, segundo o secretário? O vereador Léo Dalsaí quer fazer uso da palavra. Pela ordem, vereador Léo Dalsaí. Pela ordem, vereador. Presidente, eu quero pedir uma moção de aplauso para o Germano Mariano Barbosa. Em discussão, pedido de moção realizado pelo vereador Léo Dalsaí. Em discussão. Em votação, aqueles que concordam permaneçam como estão. Pedido de moção aprovado por unanimidade. Mais algum, segundo o secretário? Nenhum inscrito. Ordem do dia não houve. Explicações pessoais. Algum inscrito, segundo o secretário? Nenhum inscrito. Palavra das lideranças. Líder do MDB, vereador Joel de Mello. Líder do Solidariedade, vereador Alex Sebinho. Vereador Fabrício Lambrança, gostaria de fazer a palavra? Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador. Bom dia a todos. Queria só justificar aqui o nosso atraso aqui hoje. Teve uma denúncia de uma moradora hoje, a Camila Palermo, que se encontra aqui. Então, eu fui juntamente com outros 5 vereadores averiguar. Saindo daqui, nós vamos direto para a habitação para ver essa denúncia e prestar um esclarecimento melhor para a população. Obrigado, presidente. Líder do PSD, vereador Patrick Mota. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador. Bom dia, senhor presidente. Bom dia a todos os pares, as pessoas que nos acompanham aqui na plenária e também pela rede social. Inicialmente, senhor presidente, na fala da liderança, gostaria de justificar a ausência dos outros 2 nobres vereadores do partido PSD, o Vini Celular e o vereador Pipia, ambos por questões de saúde, não puderam comparecer. Então, apenas para justificar. Dando continuidade na fala, senhor presidente, eu quero tornar público aqui, trazer conhecimento da população, que nós estamos disparando através do nosso gabinete 3 ofícios solicitando a atuação do Poder Executivo. O primeiro deles é o ofício 081, onde nós solicitamos a intensificação de patrulhamento de forma especial da Polícia Militar nos horários matinais. A partir das 4 horas da manhã, a gente sabe que tem muita gente que está saindo para trabalhar. Na DPO aqui, a nossa delegacia de polícia, ela encontra-se ainda fechada, né? A gente não sabe como está o andamento dessa obra, mas muitas pessoas têm me abordado e têm solicitado, senhor presidente, essa intensificação de patrulhamento na região central aqui. Então, a gente está disparando esse ofício, trazer às claras e a conhecimento da população. Assim como a gente está pedindo essa intensificação de patrulhamento, nós fizemos também a solicitação de intensificação de fiscalizações dentro do nosso município. O ofício 85 e o ofício 86, eles pedem a fiscalização, a intensificação da fiscalização dos animais soltos em via pública. Tem sido crescente aí o número de animais soltos e abandonados em via pública, e o poder público tem que fiscalizar, tem que atuar nesses animais aí, na atuação de fiscalização desses animais que se encontram soltos. E da mesma forma, a gente está solicitando a fiscalização e a intensificação de atuação nas motos adulteradas, com esses escapamentos barulhentos aí, que infelizmente tiram o nosso sono, atinge também os nossos animais e as crianças com autismo. Então, gostaria de reforçar esse pedido
também aqui na plenária todos os pares, já existe lei vigente, né? Vereador Fabrício, vereador João Márcio são bem atuantes nessa causa também. Então, eu estou pedindo a intensificação do Poder Executivo. A gente cria a lei, mas não tem fiscalização. Então, gostaria de pedir que o Poder Executivo fizesse, né, o dever deles de forma mais intensificada, para que realmente a gente possa ter aí os direitos garantidos dentro da nossa cidade. Senhor presidente, para finalizar, eu quero aqui trazer conhecimento de todos os pares, que eu me sinto um pouco chateado e decepcionado com uma situação. Nós, no ano passado, regulamentamos, criamos uma lei aí, que é a Lei 1560 de 2025, aonde a gente regulamenta o auxílio transporte Sindipaz para os alunos que realizam curso técnico e profissionalizante fora do nosso município. Dentro da nossa cidade hoje, a gente não tem muita capacitação, e aí vem gente de fora para trabalhar dentro da nossa cidade, que é o que a gente mais vê, né, depois das 17 horas aqui. Então, assim, senhor presidente, a gente precisa qualificar mais os nossos jovens e alunos, e como a gente não tem qualificação, os alunos buscam fora. Então, como eles estão buscando fora, compete a nós o quê? Conceder a eles a oportunidade deles terem a dignidade de ir lá fora estudar. E muitos não têm essa condição de pagar o Vale Transporte. Então, hoje existe essa lei. Porém, senhor presidente, foi feito um decreto e logo depois foi feito um edital, onde muito daquilo que está na lei foi movimentado, né? A primeira coisa dela, senhor presidente, eu anotei aqui, o primeiro ponto é a exigência obrigatória do CAD único. Dentro da nossa lei, a gente estabelece como critério a análise da situação socioeconômica e a priorização das pessoas de vulnerabilidade social. Mas em nenhum momento, senhor presidente, a nossa lei, que nós criamos aqui nessa casa e foi aprovada, sancionada, ela condiciona o acesso exclusivo ao CAD único. Tem muitas pessoas que não têm o CAD único, mas estão em vulnerabilidade social. Porque, às vezes, o que acontece? O CAD único não é disposto para a família, porque, às vezes, a família é só o pai, o adolescente, né, o jovem, e a mãe. E aí, quando você divide a renda, às vezes a pessoa ela não é contemplada pelo CAD único de acordo com o salário. Às vezes por causa de 20, 30 reais a mais no salário. Mas a pessoa ela passa por necessidade, por dificuldade, e ela quer se profissionalizar para dar uma condição de vida digna para a própria família, né, para poder melhorar aí, e aí ela não tem direito ao Vale Transporte por causa disso, né? Então, eu entendo que o CAD único ele pode sim ser um instrumento importante de aferição, mas nós precisamos avaliar, senhor presidente, se de fato ele deve ser uma exigência obrigatória e até mesmo uma exigência impeditiva para todos os casos. Então, acho importante a gente ter uma conversa com a Secretaria de Emprego e Renda para poder avaliar esse critério. O segundo critério, senhor presidente, é o período de inscrição. Dentro da nossa lei, e aí eu peço perdão, eu falei 1560, é 1562 o número da lei. Dentro da nossa lei, que nós criamos, a lei ela determina que a inscrição ela deve ser realizada anualmente. O que isso quer dizer? Não significa que a inscrição ela tem que ser feita uma vez por ano. Talvez o Poder Executivo tenha interpretado de forma errada, e aqui eu não acuso, eu não julgo eles nesse sentido, porque na lei a gente fala que anualmente o aluno ele tem que se cadastrar. Ou seja, né, ele está fazendo o curso esse ano, às vezes ele tranca, né? E aí, ou então ele está fazendo o curso, ele continua no ano que vem, ele leva uma renovação da matrícula e faz. O que o Poder Executivo ele colocou? É o seguinte, a gente vai abrir exclusivamente uma vez no ano só a matrícula do aluno. E aí, vamos supor que lá para junho, julho, agosto, né, no próximo semestre, o Senai e Senac, ele abre um curso gratuito de operador de empilhadeira, um curso técnico de mecânico, de mecatrônica, alguma coisa. Aí o aluno se inscreve, só que ele não tem direito ao Vale Transporte porque é só no começo do ano. Então, eu acho que foi falha de interpretação. Então, a gente precisa conversar e dizer que quando a gente cita na lei que nós criamos que a inscrição ela deve ser anualmente, é de que todo ano o aluno ele tem que ir lá e comprovar que ele está matriculado, que ele renovou, algo do tipo. Não que uma vez por ano tem que abrir inscrição. Né? Então, esse é o segundo ponto. E por último, terceiro e último ponto, e talvez o mais sensível, é a questão orçamentária. Primeiro que aqui, dentro do edital, senhor presidente, é citado, no item 2.2, o prazo para o exercício vigente estima-se a destinação de até R$ 336 mil. Ou seja, o município vai investir apenas R$ 336 mil de auxílio transporte. Primeiro que dentro da LOA, o valor é R$ 400 mil. A diferença não é tanto, mas é uma diferença.
Segundo, vale a pena destacar que nós fizemos uma emenda modificativa de remanejamento de R$ 150 mil. Nosso gabinete fez. Foi vetado pelo Poder Executivo, mas a gente derrubou o veto. Ou seja, 400 mil mais 150 mil. 550 mil reais. E aqui é citado 336 mil. Então, esse ponto também precisa ser revisto e precisa ser considerado, né? Eu quero, mais uma vez, senhor presidente, deixar muito claro que eu não estou aqui para enfraquecer o programa, eu estou aqui para fortalecê-lo, né? Eu fui o autor da lei, eu destinei recurso, né? Nós destinamos recurso para poder ampliá-la, e como vereador nós temos o dever de fiscalizar essa execução, né? Estou compartilhando com vocês aqui. A gente vai fazer essa convocação do secretário de Emprego e Renda para que ele venha até aqui para a gente poder estar conversando. Esse momento aqui é um momento apenas de exposição, mas eu acho importante, né? Até porque a gente não foi consultado antes, acho que é importante o diálogo, né? Espera aí, a gente está fazendo aqui o edital, não foi feito isso. Então, estou compartilhando para que a gente possa estar conversando, mas eu tenho certeza que através do diálogo as coisas vão se acertar, mas eu faço questão de trazer a público aqui isso. Obrigado, senhor presidente, excelente semana. Líder do PSDB, vereador Vaninho. Pela ordem, senhor presidente. Bom dia a todos os vereadores, assistência presente, as pessoas que nos assistem pelas redes sociais. Para a liderança, hoje vou justificar o atraso aqui, senhor presidente, devido nós termos recebido uma denúncia da senhora Camila. Muito obrigado, senhora Camila. E ela se faz presente aqui. Nós fomos lá para averiguar que é uma das nossas funções é de fiscalizar. E quando nós chegamos lá, nos deparamos com a referida denúncia e, a priori, foi constatado tudo aquilo que tinha sido relatado. E dizer também à nossa população que nós vamos continuar fazendo essas fiscalizações, nós não vamos parar, porque é o nosso papel, nós somos remunerados e somos os agentes de fiscalização justamente para isso. Acabando a sessão aqui, estaremos indo num outro órgão da Prefeitura para mais esclarecimentos, para fundamentarmos aquilo que foi constatado, né? E assim, não é questão de perseguição, não é uma questão de procurar ver quem está no lugar e ir em cima, não, muito pelo contrário, assim, é fazendo valer a voz da população, né? Porque eu vi que em determinado momento a própria Camila se sentia desprotegida por não ter esse acompanhamento do poder fiscalizatório. E nós demonstramos para ela que não, que aqui as coisas não são de caráter pessoal, muito pelo contrário, né? É de caráter institucional. O morador veio, nos procurou, apresentou, e nós fomos lá e para poder constatar, para mostrar para ela também que nós realmente estamos aqui para trabalhar. E ela, como moradora, fez um papel correto de evidenciar e nos mostrar. E assim, e agora nós vamos conversar também com o executivo para chegarmos no entendimento. E na palavra do vereador Patrick aqui também, eu me solidarizo com ele, porque eu acho um absurdo assim, a forma que é feita a questão de CAD único, essas questões de direitos. A gente vê aí o funeral social, por exemplo. Se você pega a renda da família, divide pelo número de pessoas dentro da casa. Às vezes tem uma pessoa que ganha até mais de R$ 2.000, são 3 pessoas, esse já está fora. Mas uma pessoa que ganha R$ 2.000, você acha que ele está surfando no dinheiro? Você acha que ele está com aluguel, luz, as contas todas pagas, as despesas da casa? Não está, nunca vai se encaixar. É onde eu vejo isso aí com olhar assim de cerceamento de direito. A mesma coisa da grade de cursos. Eu sou suspeito de falar porque eu gosto muito do trabalho do secretário de Emprego e Renda, acho que ele cria bastante dentro do município, mas tem coisa que ele ainda não conseguiu criar e a gente tem que buscar fora. Esse de buscar fora, a gente começa a botar um limite, esse principalmente dentro da lei de data, que tem coisa que sai para a gente depois. Aí o cara tem que perder uma oportunidade de fazer um curso, de melhorar, de se qualificar, porque ele não tem. E lá também não tinha que ter essa questão, porque senão fica parecendo que a gente só governa para o menos favorecido. Aí o menos favorecido também não é aquele aplicado, não é aquele que corre atrás, que acorda cedo, que busca. E muitas das vezes a pessoa está num patamar de salário melhor, o filho
envolvido, quer fazer, mas o pai não tem a condição. Aí chega lá, esbarra nesse pequeno detalhe e não é cedido para ele um vale-transporte, nem uma passagem. Aí você deixa de qualificar quem quer qualificar, porque o salário do pai dele é R$ 2.500. E perde a vaga para aquele também que não quer nem acordar cedo, só quer ficar nas costas do pai e da mãe ou pela rua andando à toa. Isso deixa a gente muito indignado. Eu sou a favor do seguinte: quer fazer curso, quer melhorar, procura lá e independente da sua renda, o governo tem que ajudar. Porque quem vai lá procurar curso, quem vai procurar escola, quem está indo procurar essas coisas, é alguém que quer, pô. A gente não pode ficar fazendo lei, porque aquele coitadinho nada, ele não sai nem de casa. Aí o cara que está esforçando, o salário do pai dele não comporta lá, e o município fala, estou seguindo uma lei federal. Que lei federal? Faz de recurso próprio, procura outro caminho, manda mensagem para cá, que eu tenho certeza que não tem um vereador aqui que vai votar contra uma melhoria dessa para um jovem da nossa cidade ou para um meia-idade. Que tem curso muito bom dentro do município? Tem, mas tem cursos bons lá fora também que as pessoas precisam, pô. Um de empilhadeira, por exemplo. Para um pai de família que ganha R$ 2.000, como é que ele paga a passagem por durante 20 dias para o filho dele, almoço, mais o custo para ele fazer em Resende? Não consegue fazer, pô. Se a prefeitura, há 26 anos, 27 anos atrás, quando eu iniciei minha carreira, ainda trabalhando na automobilística, o município não dava um centavo para a gente fazer o curso. A Peugeot dava naquela época o curso de graça. O mel era o curso. A gente só precisava da passagem do alimento. Meu pai aposentado, com mais 4 filhos desempregados dentro de casa, teve que rebolar para conseguir me dar aquele curso. E graças a Deus, com 3 meses de curso, eu já saí de lá empregado. É onde eu fiquei 10 anos dentro da Peugeot. Sabe, então às vezes precisa um pouquinho da oportunidade, é onde o município está mostrando que não vai dar oportunidade para quem quer, não. Ele quer falar que a oportunidade teve para quem não quis, não fez porque não quis, e quem quis ficou de fora. E assim, a gente não pode aceitar isso. Então, assim, se o governo mandar para cá mensagem de melhoria, de aumentar, colocar uma van para fazer isso aí, eu tenho certeza, como eu vejo secretários andar para cima e para baixo em carro aí, gastando rios de gasolina, posso falar rios de gasolina, usando o carro para o benefício próprio, mas eles falam que estão trabalhando, está tudo bem. Uma van, será que ir e voltar para Resende uma vez por dia para levar 10, 12 alunos é ruim? Né? Não, aí basta do querer, tem que ter essa vontade, mas é só quem passa essa dificuldade sabe o que é. Estou falando isso porque ano passado nós tivemos problema. Eu lembro que o vereador Patrick trouxe essa demanda para cá e eu expliquei para ele. Falei que eu tinha um amigo que é funcionário de uma multinacional. O salário dele realmente não é ruim. Só que ele tem empréstimo consignado, ele tem empréstimo que ele está terminando, está tentando fazer a casinha dele, porque ele mora de aluguel, tem um aluguel, tem a luz, tem as despesas da casa. E o filho não podia ter o benefício da secretaria porque não se enquadrava. Aí vai eu pagar essa passagem para o aluno? Não posso. Alguém vai pagar do bolso? Não pode. O pai também não podia. Fizemos isso aqui mais uma vez para o menino conseguir o benefício. Só que é um menino aplicado que quer aprender, é incentivado pelo pai, mas o salário do pai não permitia que ele tivesse esse benefício. Então vamos olhar com carinho aí e assim, eu tenho certeza que infelizmente, essa lei agora a gente não pode mudar, ela teria que vir lá de cima para a gente colocar de janeiro a dezembro, como foi colocado, mas não foi especificado. Então, eles aproveitaram esse gancho e colocaram uma vez por ano. E é justamente esse mês onde está todo mundo de férias, onde não tem curso nenhum aberto aí para fora, não está tendo aula, porque infelizmente o Brasil só começa agora, depois do Carnaval. Muito obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra aqui do PSDB. Líder do Avante, vereadora Elisângela. Líder do União Brasil, vereador Tiaguinho. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador. Vereador Vitor, gostaria de fazer uso da palavra? Bom dia. Pela ordem. Pela ordem, vereador. Bom dia a todos que nos acompanham pela rede social. Primeiramente, também queria pedir desculpas aí pelo atraso. A gente recebeu, através da Camila Palermo, um pedido de ajuda numa fiscalização. Estivemos lá, eu e mais alguns vereadores, podemos constatar que a situação aparentemente grave. A gente viu um trator, como eu estou dizendo aqui, a gente fotografou, tem imagens, tem vídeo do trator lá em Resende, dentro da Sanear. A gente vai agora procurar o secretário de Habitação para saber mais informações, por que esse trator está em desvio, no mínimo em desvio de finalidade. Isso já causa
já configura aí um dano ao patrimônio público. Então, a gente vai dar prosseguimento a essa fiscalização, estaremos lá sabendo maiores informações, estaremos mantendo a doutora Camila aí informada, viu, doutora? Em relação a que o nobre vereador Vaninho falou, junto com o Patrick, lá no ano passado, no começo do ano, eu identifiquei lá no contrato de aquisição de passagens para os alunos ou pessoas que fazem curso em Resende e tal. Eu me lembro que o valor lá, Vani, era risório. Era em torno de 15, 30 mil reais por mês, para você atender a todos sem olhar a quem. Então, não é uma coisa que vai onerar o patrimônio público. E se depender da Câmara, como você falou, é só mandar para cá, a gente reajusta lá o orçamento e com certeza a gente tem condição de colocar mais dinheiro para que essas pessoas, sem olhar quem quer fazer curso, gente, e precisa fazer curso, a maioria todo mundo sabe que é Resende, a gente depende, está tudo lá, a maioria dos cursos estão lá, então a gente tem que dar essa oportunidade do aluno, da pessoa que quer se melhorar sua situação financeira através de aprimoramento na educação, ter essa passagem, pelo menos, daqui da parte da prefeitura. Então, é muito procedente o que você tem feito aí, Patrick, e que depender do nobre vereador, acredito que essa casa também estará apoiando. Obrigado a todos. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador. Um bom dia a todos que nos acompanham através das redes sociais, a todos presentes. Senhor presidente, eu gostaria só de justificar essa manhã. Nós 6 vereadores acabamos atrasando a sessão. Eu vi o vereador Patrick comentando que a sessão acabou que atrasou, mas o ocorrido foi uma denúncia que a gente recebeu de uma munícipe que está até presente na sessão, que é a Camila, e uma denúncia muito grave, né? Então a gente tinha que ir até o local para poder estar acompanhando de perto, e a gente esteve lá, a gente vistoriou, inclusive saindo daqui a gente está indo na secretaria responsável para a gente verificar mais de perto, mas pelo que tudo indica, a gente já pôde constatar lá no local que esse trator que foi denunciado, que está trabalhando no município de Resende, é um trator que foi adquirido no município de Itatiaia no ano de 2023 por um recurso federal, no qual, no meu entendimento, esse recurso ele não permite que esse trator esteja em outro município prestando serviço que não seja em área rural, e esse trator está fazendo serviços ali no centro de Resende, no Ecoparque, e a gente aguardou, né, a pessoa responsável da empresa no local. Ficamos, em média, lá 20 minutos aguardando, não vieram nos atender, então a gente saiu com o compromisso de vir aqui para a sessão, para poder fechar e finalizar a sessão, porque a gente tinha que fazer isso, e a gente vai estar indo à Secretaria de Habitação para ver se tem algum documento de cessão desse trator para o município de Resende, no qual até que se tiver, tá beleza, mas mesmo assim, o trator não podia estar sendo usado dentro da cidade, né? Ainda mais por uma empresa terceirizada, que foi o que a gente pôde constatar lá. Então, isso é muito grave. A gente está indo até com a munícipe que fez a denúncia, que é a Camila. A gente está saindo daqui, acredito que nós 6. Faço até o convite aos demais vereadores também, né? Que foi uma denúncia que a gente recebeu de uma munícipe, e a gente vai lá na secretaria para poder saber o ocorrido e por que esse trator está lá. A gente pôde identificar, o vereador Sebim viu a plaquinha do município de Itatiaia, de patrimônio, então, realmente, o trator é aqui do município de Itatiaia. Líder do Podemos, vereador João Márcio. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador. Gostaria de saber se o vereador Léo gostaria de fazer o uso da palavra. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador. Primeiramente, quero agradecer a Deus por mais uma oportunidade que Ele tem nos concedido, né? E também foram vários assuntos mencionados aqui hoje, mas, gente, tem um assunto muito importante que a gente não pode deixar de falar, que é a excelente empresa que tem prestado um bom trabalho para a nossa cidade. Desculpa, excelente não, péssima empresa, né? A empresa da coleta de lixo. Não sei se foi só eu. Acredito que vocês também receberam várias reclamações de munícipes, moradores da nossa cidade. Esse final de semana, os lixos ficou na porta da nossa casa.
né? E eu me lembro que um ano atrás chegou 3 caminhões, nós fomos lá, recebemos caminhões. Aí eu te pergunto, aonde estão os 3 caminhões novos que nós recebemos? Onde que está? Entende? Eu tive na empresa, eu presenciei de perto uma caminhonete coletando lixo, Nova Conquista, parte alta, o churume descendo, assim, sabe, nas ruas. Eu fui lá e a caminhonete estava lá, mas só que os caminhões não estavam lá. Então foram 3 caminhões novos adquiridos pelo nosso, né, município, e eu não acredito que esses 3 caminhões estão quebrados. Eu não acredito que esses 3 caminhões estão quebrados. Então eu peço que os nobres vereadores, né, esteja comigo lá para a gente poder averiguar realmente o que está acontecendo, porque a nossa cidade está muito suja, gente. Uma cidade turística como a nossa não pode estar nessa situação. Eu acredito também que o executivo não venha renovar o contrato por mais um ano, por mais 6 meses com essa empresa para poder prestar um péssimo trabalho que ela está prestando no nosso município, né? Então essa empresa ela tem que ser expulsa da nossa cidade o mais rápido possível, porque ela não está trabalhando de graça, ela está recebendo, e muito bem, para estar prestando um excelente trabalho para a nossa população. E pelo que a gente está vendo, está péssimo o trabalho dessa empresa. Obrigado, presidente. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador. Presidente, foram vários assuntos abordados aqui hoje. Eu anotei alguns aqui que a gente tem que tratar isso aqui. Primeiro, em relação ao CAD único, levantado aqui pelo vereador Patrick, vereador Silvano e outros. A gente tem funeral social, que acaba implicando, o auxílio transporte, aluguel social. Recentemente foi levantada pela vereadora Elisângela aqui, que o município tem dificuldade em fazer, né, alugar algumas residências por questões até de documentação, mas o CAD único também acaba atrapalhando. E aqui eu usei da palavra para dizer que a gente deveria chamar as secretarias competentes para estar discutindo sobre isso. Fui mal, ou talvez propositalmente interpretado aí, e correu em alguma secretaria, que eu tinha levantado que iria convocar. Primeiro, presidente, mandar um recado que, quando eu tiver que convocar, e é uma atribuição que eu tenho de apresentar aqui nesse plenário, eu não vou vir aqui tentar intimidar, ameaçar. Eu vou vir e vou convocar. E aí, se o plenário deliberar, achar que é pertinente, vai votar. Então, eu sou muito correto naquilo que eu falo. O que eu pedi aqui foi uma reunião, e agora eu vou pedir novamente, presidente, que a gente possa sentar com as secretarias competentes, principalmente com a Procuradoria, para possamos ver isso em relação à questão do CAD único e umas questões que a gente tem aqui. Quando fala do funeral social, às vezes a pessoa por 20, 30 reais não tem o direito. Mas quanto custa um funeral social? O trabalhador na casa que tem o pai e a mãe e tem um filho que trabalha e ganha um salário mínimo, que às vezes fica fora do CAD único, ele não tem condição de pagar um funeral social. Social não, um funeral. Porque fica mais de R$2.000 o funeral para você fazer um sepultamento hoje. Então, e depende do momento. Às vezes a pessoa ganha R$5.000, mas dependendo daquele momento, naquele dia, não tem. Eu tenho relatos aqui que acontecem no Rio de Janeiro, pessoas que ficam na geladeira semanas porque a família não tem condição de fazer um sepultamento. Então, acho que é uma questão que a gente tem que discutir, e aqui não é culpa do executivo, não. São questões aqui que estão sendo abordadas aqui há muitos anos aqui dentro dessa casa, dificuldade na legislação, que a gente precisa rever isso, auxílio transporte e outros. Estou vendo aqui, agradecer a presença da Camila Palermo, sempre presente aqui na Câmara, a gente aqui aprovamos diversas leis aqui que teve a sua total contribuição, né, nessas legislações. Eu quero trazer aqui a última, que foi a 1632, a lei que regulamenta a música ao vivo. Assim como a Camila gosta de música, eu também gosto. A gente sabe da importância da música ao vivo, Penedo, dos bares Penedo, que atende ali o munícipe, a região e os turistas. Mas quando a gente aprovou, a gente discutiu essa lei, a Camila apresentou aqui diversas emendas na lei, e na grande maioria, acho que 80%, 90% foi acatado pela deliberação que ocorreu aqui, né, de maneira bem democrática. Quando a gente faz isso, não é para a gente acabar com a música ao vivo Penedo, é a gente regulamentar. É dizer que no domingo, 11 horas da noite, está legal. É dizer que na sexta e sábado até meia-noite está legal. As pessoas vêm para Penedo para descansar, mas gostam no barzinho, dentro do limite permitido, é legal. O que não pode é as pessoas exceder o horário e exceder o volume. E aí eu trago, presidente, ontem, por volta das 10h30, 22h30 da noite, eu fui convidado e eu estive presente no centro do Penedo. Eu tenho aqui um vídeo que eu gravei a aproximadamente 100 metros do centro do Penedo. Não dá para você acreditar o volume que estava e a cidade vazia. O horário ainda estava ok, faltava 30 minutos para encerrar o horário, mas o volume não dava. E a gente tem aqui, dentro da Comissão de Turismo, presidida pela vereadora Elisângela, dentro da Comissão de Justiça, presidida por mim,
eu vou chutar aqui umas 8 denúncias, e algumas delas direcionadas a estabelecimentos. E aí, presidente, não são 200 estabelecimentos, são 3 ou 4 estabelecimentos que vêm fazendo isso. E aí eu pergunto, e a comissão, a gente está preparando um ofício para poder perguntar ao Poder Executivo que já deveria ter feito um decreto regulamentando a lei. Não pode a Câmara Municipal, o vereador, designar qual secretaria, qual servidor vai fiscalizar. Por isso, o Poder Executivo tem essa autonomia de fazer essa regulamentação e dizer. Aí eu quero perguntar se foi feita alguma fiscalização, se alguém foi notificado, se teve uma campanha, eu não vi pelo menos, no Instagram, no Facebook da Prefeitura, no site, informando a população que agora tem uma regra. A lei fala que tem que ter um alvará específico. Se eu tenho um bar e eu quero ter música eletrônica ao vivo, eu tenho que ir lá na prefeitura solicitar. Isso vai facilitar a prefeitura no controle. A Guarda Municipal chegou no estabelecimento, tem música ao vivo, não tem alvará, está errado. E aí ela vai ter uma relação de quem tem para poder também fiscalizar. Então não adianta, presidente, teve um vereador que me disse aqui, o Patrick, a gente fazer aqui, discutir, foram várias reuniões, a Camila e outros moradores estiveram aqui, representantes da população, comerciantes, músicos, discutimos, fiz 2 audiências com o Ministério Público, conversamos. Inclusive, agora eu vou pegar essas denúncias que eu recebi e vou enviar para o Ministério Público, pedindo também esse apoio na fiscalização. Não adianta a gente fazer legislação aqui, presidente, e não ter fiscalização. E não adianta, é simples. Teve uma denúncia que chegou aqui, e eu vou externar. A pessoa foi o seguinte, falou assim, eu não sei se a cidade tem decibilímetro, mas eu acredito que o prefeito e os vereadores, pelo menos um relógio tem, porque a lei fala que até 23 horas, tem gente indo até meia-noite. A lei fala que até meia-noite, tem gente indo até 1 da manhã. E foi claro, e é isso, presidente. Qualquer um que está ali no Centro Penedo, depois das 23 horas, numa segunda, terça-feira, você sabe que está errado. Mas, infelizmente, e depois que aprovou a lei, presidente, o som, a altura do som era à noite. Agora tem gente que meio-dia, 1 hora, está abrindo o som. Eu não vou nem falar o que eu estou escutando nos corredores. Que não adianta as pessoas falar, achar que a gente não sabe, a gente sabe. Tem estabelecimento que está comentando, a gente sabe das coisas. Então, a gente vai acompanhar e vai fiscalizar isso também, presidente. E o outro assunto, e o último, é sobre a coleta de lixo. A gente está tendo problema nessa questão. E também a limpeza urbana, eu vou trazer aqui do Penedo. Eu solicitei, mais ou menos 20, 30 dias atrás, uma solicitação de uma rua que não vinha sendo feita a limpeza. Está lá na rede social o vídeo que eu postei. E pedindo. E aí fui informado que a via tinha sido limpa. E aí eu falei, poxa, eu vou lá gravar um vídeo e agradecer. A gente cobra, mas quando é feito o serviço. Presidente, quando eu cheguei lá numa rua, é como se fizesse a expedicionária toda aqui, se limpasse até a Câmara e depois da curva, o mato estava mais alto que eu, presidente. E a empresa hoje ela não tem um contrato, mas ela recebe por confissão de dívida, reconhecimento de dívida, recebe aí na ordem de 160 mil, 140 mil reais, e aquilo que o Patrick e outras pessoas falaram. A gente tem, às vezes, o contrato, mas o Léo falou aqui muito bem feito. Tem serviço ali sendo pago em dia para a prefeitura, mas o serviço lá, para quem está na ponta, não está chegando. E aí eu pergunto, se a coleta de lixo não passa na sua casa, você vai ficar chateado, vai ficar a pé da vida, é com os vereadores, é com o prefeito, não é com o dono da empresa, não é com o colaborador, enfim. Então, são algumas questões que a gente precisa, presidente, tratar isso aí, né, trazer isso aqui para uma discussão, porque precisa ser resolvido. Porque, infelizmente, está acontecendo, o Alto Penedo, se você for, fui na Rua M, fui na Rua N, você vai na Rua B, e quando eu postei o vídeo, meu Instagram aqui deve ter umas 50, 100 mensagens de moradores mandando nomes de rua. Eu até fiz uma brincadeira, eu falei, na Fazendinha não tem que limpar Rua B, não, é de A a Z, e de fato é, presidente. Se você passar no Centro Penedo, eu acho que é válido, está limpo. Mas é só onde passa o turista, é só onde o morador tem acesso. E lá na Rua Q, e lá na Rua O, e lá na Rua M. Rua M, por exemplo, tem 3 casas do morador que paga o IPTU em dia, lá não tem iluminação pública. É uma coisa que a gente também já solicitou aqui. Então, presidente, a gente precisa ficar atento a isso, e aí a Secretaria de Obras tem que acompanhar de perto, senhor presidente. Eu, inclusive, falei com o Léo, falei, Léo, vou pedir por gentileza, para não falar que eu estou falando demais, pega teu carro, sobe aqui no Alto Penedo, dá uma volta aqui. Dá uma volta em alguns bairros aqui do Penedo. Que aí você vai entender o que eu estou falando. Porque às vezes a gente posta um vídeo, o cara fala, tá com raiva do Poder Executivo, tá com raiva do secretário. Não é isso, gente. É uma realidade que a gente traz ali através do vídeo de coisa que está acontecendo. E vou falar para você, presidente, para mim postar um vídeo fazendo uma crítica dessa é porque eu já tentei 1, 2, 3, 4 vezes. A gente tenta através de diálogo, porque eu não quero lacrar, eu quero resolver o problema daquele morador. Minha rua está limpa, a gente vai cobrar, vai limpar, está satisfeito, é isso. Inclusive, são coisas que a gente não deveria nem estar cobrando. É o básico do básico. Que a gente tem contrato, a gente tem empresas que estão recebendo em dia.
Tá? Então a gente precisa, os fiscais dos contratos precisam trabalhar em cima disso, tem que acompanhar e de fato ir na rua, acompanhar e ficar em cima. No Alto Penedo eu recebi agora a mensagem do morador pela manhã, dizendo, ó, pô, obrigado, gratidão, eles estão aqui fazendo a limpeza. Da rua quê? Aí em frente tem um escadão que hoje pela manhã eu recebi um vídeo, que é um acesso da Rua L na Rua L, que encurta ali um pedaço. Depois eu vou mostrar para os vereadores esse vídeo, você não acredita você ver, que ali passa gente. Infelizmente, muitas vezes acontece isso e a gente tem uma empresa que não tem um compromisso. E não é só com a população, não, com os próprios colaboradores, conforme eu já disse aqui anteriormente. Então, se não está bom para a empresa, presidente, junta as coisas e vaza. Pega uma empresa séria que quer trabalhar, que quer entregar um serviço, porque, volto a dizer, quando a população fica insatisfeita, chateada, que o serviço não chega lá na ponta, é com a gente aqui, vereadores, é com o chefe do Poder Executivo que a conta vem. Né? E a população paga rigorosamente em dia os seus IPTU, os seus impostos, e é triste você hoje receber uma mensagem e ver a situação que se encontra em diversas ruas da nossa cidade. Agora eu vou trazer aqui para o Penedo, presidente. Falando mais, muito obrigado e que Deus abençoe a todos. Só uma partezinha. Pela ordem, vereador. Então, o João Márcio estava comentando aqui, João Márcio, é lógico, o Léo da Açaí também, como eu também, tive muitos vídeos das pessoas reclamando do acúmulo do lixo. E isso vem acontecendo, gente, todo feriado. Dias normais, mas no feriado essa situação se agrava. E o João Márcio, você citou uma situação que é muito importante aí, que é o fiscal do contrato. Gente, a prefeitura está pagando, mas o fiscal do contrato está atestando a nota. Ele entra lá com o CPF dele como responsável que o serviço está sendo feito. Por isso que a empresa recebe. Então, é importante, essas pessoas que estão fiscalizando essa empresa, tudo bem que o vereador também tem essa obrigação, mas o fiscal, ele responde com o CPF dele, porque está lá no contrato. Então, se ele está lá atestando a nota e a empresa está recebendo, alguma coisa está acontecendo errado se esse serviço não está sendo feito. Será que essa empresa recebeu realmente notificação? Se ela foi notificada, apresenta para a população as notificações, apresenta para a população alguma notificação para a empresa. Ela está sendo notificada? Então, se ela está sendo notificada e ela continua fazendo, é o que o João Márcio falou, juntas, não quer fazer, junta aí a tralha e larga a nossa cidade. Obrigado, presidente. Senhor presidente, era a parte também que eu ia pedir aqui, mas o vereador Vitor já falou dentro daquilo. Eu ia falar que eu não acreditava que estava sendo pago nem estivesse em dia, porque a gente só atesta serviço prestado e só paga serviço que foi feito. Se o serviço foi pago, ele tem que ter sido feito. Agora, se ele não foi feito, vai apresentar para a gente aqui as glosas dessas notas aí, e a gente vai ter a ciência. Não, a empresa não está prestando serviço porque ela recebeu de 140, ela recebeu 30 mil só porque foi glosado. O fiscal foi lá e glosou. Mas é estranho, né? Você pagar 160, 140 mil que seja, a gente não sabe o valor fidedigno, mas que seja para o fiscal ter atestado uma coisa que não foi prestada. Então tem uma incoerência nessas informações, né? Só vou pagar aquilo que foi feito. Se foi feito, eu pago, se não foi, não pago. É só mostrar que não foi pago e está tudo certo, né? A gente fica satisfeito com as respostas. Senhor presidente. Pela ordem, vereador. Obrigado. Só para fazer uma complementação, de fato, vereador Léo, essa empresa de coleta de lixo, ela tem prestado um serviço de lixo na nossa cidade. Cheguei a conversar com a fiscal do contrato e conversei também com o prefeito. E a empresa tem sido fiscalizada, advertida, tudo que deve ser feito por parte do Poder Executivo, de fato, está sendo feito, isso é verdade. Posso dizer aqui como vereador de que foi atrás, que conversou realmente com eles e tive acesso. Então, em relação a isso está sendo feito, o problema realmente é a própria empresa, né? Que não vou nem dizer o que tem feito, né? Mas, enfim, o município ele tem essa... O Poder Executivo, o prefeito, ele já me informou que vai ser feita aí uma nova licitação, contratação de uma nova empresa no futuro. Senhor presidente, eu quero voltar só na minha fala, como foi complementada pelos nobres vereadores aqui, agradecer a colocação de todos em relação ao Vale Transporte, essa questão aí do edital e tudo mais, e reiterar, senhor presidente, que a minha fala aqui foi de que precisa ser revista esse edital e de que a gente precisa ter um diálogo com o secretário de Emprego e Renda. Eu vou fazer esse contato com ele, buscar esse diálogo, até mesmo convidá-lo para vir a essa casa, para conversar com todos nós, para que juntos a gente possa buscar melhoria dentro desse edital, para que não
não afete a população que precisa de atenção nesse sentido. E por último, esqueci de falar, dia 25 a gente vai ter nessa casa aqui um encontro de conscientização sobre fibromialgia. Dia 25, 1h30 da tarde, convidar todos os pares, as pessoas que nos acompanham aqui, para participar desse encontro de conscientização Fevereiro Roxo. Obrigado, senhor presidente. Presidente, você me dá uma parte que eu esqueci de falar, Pela ordem, vereador. eu esqueci de falar da emenda impositiva, presidente. E trazer aqui, acho que foi levantado por outros vereadores, a gente teve aqui aproximadamente R$600 mil no ano passado para poder realocar dentro do orçamento do Poder Executivo. E eu tive uma reunião recentemente com a secretária a respeito disso. A gente foi na unidade de educação, no Fox, porque lá eu destinei um valor considerável para poder fazer um laboratório de artes, para poder fazer uma sala de brinquedos para as crianças, que lá é integral. Então, no contraturno, eles vão ter umas atividades ali, umas opções. E durante a reunião, eu fui informado, hoje nós estamos há quase 2 meses já do ano de 2026, já passaram, que não seria aberto os processos das emendas positivas ainda, segundo informação para uma solicitação do gabinete do prefeito, que não seria feita aí essa abertura desse processo. Eles têm até o final do ano para poder executar nossa emenda positiva, presidente. Mas o que eu fico chateado, presidente, porque se a gente inaugura agora um laboratório de artes no Fox, inaugura em fevereiro, março, o filho do morador lá da África, do Vale do Ermitão, vai ter um acesso a algo que muitas vezes não consegue ter no dia a dia. Quando a gente coloca uma emenda positiva para poder realizar alguma ação na Vila Esperança, no posto de saúde lá do Penedo, conforme eu coloquei, e se ela é executada agora no início do ano, esse dinheiro, esse recurso, quem vai usufruir, quem vai utilizar é a nossa população. Então, você retardar a abertura do processo, porque a gente sabe que é moroso, vai demorar 2, 3 meses, dependendo do que for para licitar, enfim. Então, se você deixar para fazer isso, igual algumas secretarias no ano passado fizeram, foram abrir processo em outubro, quem está perdendo com isso, presidente? Ou quem está deixando de ganhar? É a nossa população, é o nosso munícipe. Então, acho que é louvável o requerimento que o vereador Patrick apresentou aqui hoje. Vossa Excelência, conversando com o presidente, também já está conduzindo um requerimento para pedir informações a respeito das emendas positivas de todos os vereadores dessa casa, e a gente vai assinar e a gente vai votar, porque, poxa, é um recurso que a gente tem, uma maneira que a gente tem de identificar uma situação e falar, poxa, eu quero colocar aqui, a vereadora Elisângela quer colocar aqui para poder atender um pedido, é uma reforma de um parquinho, é uma cadeira odontológica lá no Penedo, e quando isso retarda, presidente, quem não está tendo acesso a esse recurso é quem deveria ter sempre o melhor serviço ofertado, que é a nossa população. Só para poder falar isso aqui, trazer, eu fiquei meio entristecido e chateado quando eu fiquei sabendo que ainda não foi dado ok para startar as aberturas de processo. Então, Patrick, respondendo ao seu requerimento, já aqui, diante da informação que eu tive, não tem processo aberto até uma semana atrás, quando eu tive a reunião. Obrigado, presidente. Pela ordem, vereador Léo da Saí. Presidente, dá uma parte. Voltando na empresa, coleta de lixo, também conversando com o prefeito, essa empresa ela já foi notificada 2 vezes. E o que foi me passado, se ela receber uma terceira notificação, parece que ela fica impedida 8 anos sem participar de qualquer uma licitação, né? E acaba rescindindo o contrato com ela. Então, vou dar uma dica para o prefeito e já dar mais uma advertência hoje mesmo, e a gente expulsar essa empresa daqui, fazer um contrato emergencial com uma empresa séria e manter a nossa cidade limpa. Obrigado, presidente. Pela ordem, vereador Tiaguinho. Pela ordem, presidente. Falar novamente aqui, aproveitar que os vereadores entraram na questão das emendas impositivas. Essas emendas que eu venho cobrando, né? Inclusive tem uma minha que é do ano de 2025, que ainda já se passou um ano e ela não foi executada ainda. É o que o vereador João Márcio acaba de falar e pontuar. Quem perde com isso é a nossa população. Inclusive, essa emenda minha, que já passou de um ano aí, ela é para poder capacitar os jovens da cidade, igual eu já falei numa sessão passada. Fiquei chateado também o ano passado, que a gente colocou uma emenda no centro de fisioterapia. Foi até uma ideia do prefeito Caio, na época, falou que seria legal e viável a gente equipar lá. E aí chegou no meio do ano, a secretária acabou fazendo outro destino da minha emenda impositiva e acabou que eu entreguei a emenda, mas não era o que eu queria, não era o que eu coloquei no papel.
né? Falei com o prefeito na época, mas acabei aceitando. Mas assim, aí você vê, né? Eles fazem o que quer com a emenda, né? A secretária foi e colocou onde ela quis, mas o que estava no papel ali não era aquilo. E aí tem a outra parte da emenda, que já passou mais de um ano e a gente está aguardando e não se aplica, né? Então, fiz já um pedido de informação e ainda eles têm 15 dias para poder responder. E aí é preocupante agora essas emendas desse ano, se não abriram um processo ainda, como que vai, né, fazer? Então, eu deixo aqui a minha palavra essa manhã e fico entristecido em essas emendas não estar sendo aplicadas. Muito obrigado, senhor presidente. Mais alguém? Chegando ao final dessa sessão, segunda-feira começou bem agitada, né? Sobre as emendas impositivas, foi um questionamento feito, inclusive, ao prefeito. Eu tive com ele informalmente na última sexta-feira. Uma conversa no corredor mesmo da prefeitura. Ele falou sobre essa questão, falou que estava aguardando a publicação dos vetos, algo que também uma coisa não depende da outra, mas, enfim, ele disse que as emendas impositivas seriam iniciadas as execuções a partir desta semana. Então, vamos aguardar para poder ver o resultado, saber informações sobre esses processos. Mas, de fato, a gente vai fazer o requerimento solicitando o número desses processos. Falar também, deixar aqui também meu apoio ao vereador Patrick, que levantou o assunto do Vale Transporte, é algo que a gente vem discutindo há muitos anos. Né? Ano passado a gente aprovou a lei, né, Patrick, tentando fazer a regulamentação disso da melhor forma possível, mas infelizmente ainda a gente enfrenta dificuldade. Então pode contar com o apoio meu, dessa casa, para que a gente possa buscar a solução para essa questão. A coleta de lixo é um assunto também que a gente traz aqui todo ano, né? Infelizmente, chegou num momento crítico, a gente, com a cidade cheia, nossa cidade que tem essa veia turística muito forte, passando por um problema seríssimo de coleta, comuniquei até ao prefeito em determinada situação que Maringá estava puro lixo, ele prontamente atendeu, deu o retorno, inclusive conseguiu resolver essa questão no momento, mas foi algo que foi pontual e a gente precisa de uma solução definitiva. Então, também essa casa, a gente tem que buscar essas informações, entender bem essa questão dos pagamentos que alguns vereadores colocaram e a gente apurar como que está esse contrato da coleta de lixo. Corte de vegetação na limpeza urbana realmente também é um ponto que a gente vem recebendo muitas críticas, que a gente vem recebendo muitas solicitações aí dos moradores, e eu acho que são todos os bairros. Eu moro no Campo Alegre, a gente percebe isso no dia a dia, passando pelo Jardim Itatiaia, a mesma coisa, a gente chega, o acesso da nossa cidade, a antiga rodoviária ali onde funciona a Secretaria de Ordem Pública, quase que às vezes não dá para se ver por tanto mato. É responsabilidade da CCR, mas se a CCR não está fazendo, como que a gente cobra isso? Então a gente tem que buscar essa solução, porque é o cartão postal da nossa cidade, a entrada da nossa cidade. Se ela tiver com mato tampando praticamente a cidade, como que a gente faz? É algo complicado, a gente já vem lutando sobre isso. Fabrício esteve lá ano passado, eu estive lá, outros vereadores também estiveram. A gente conseguiu essa solução em parceria com o Executivo, que cobrando a CCR, a Prefeitura acabou assumindo essa responsabilidade e fez, mas chegou no momento crítico novamente, sobretudo neste momento do ano que a vegetação cresce além da normalidade. Né? Falando também em questão que o João Márcio trouxe, da música ao vivo, a gente está recebendo diversas denúncias aqui na Câmara, solicitando informações acerca da fiscalização da nova lei da música ao vivo. E a gente vem encaminhando isso ao Poder Executivo para poder ele se manifestar, porque, sobretudo em Penedo, onde a gente tem um maior volume de turistas na cidade
hoje, a gente percebe que não está sendo respeitado. Então é importante saber se foram comunicados, se está havendo um trabalho de orientação, se está havendo trabalho de fiscalização e até de autuação, se for o caso, porque se a partir do momento em que essas pessoas já foram orientadas, já foram notificadas e ainda estão desrespeitando a lei, não cabe outra coisa a não ser autuação. Então a gente pede ao Executivo também uma atenção específica para esse caso. Quero aqui também destacar, né, a denúncia realizada hoje pela Camila. Um grupo de vereadores foi prontamente atender essa denúncia para poder averiguar de perto. A gente agora vai tomar conhecimento dos detalhes dela para a atuação aqui da Câmara. Pode ter certeza que essa Câmara trabalha com toda a seriedade para poder apurar tudo que está ocorrendo e a gente trazer esse esclarecimento para a população o mais rápido possível. Então, pode ter certeza que essa Câmara ela é uma Câmara atuante e não será omissa a qualquer tipo de irregularidade aqui no nosso município. Quero registrar aqui também a alteração para a pauta de amanhã, a indicação 81, retirada de pauta, incluída a 328, retirada também a indicação 653, incluída a 652. Também incluímos para leitura o parecer do Tribunal de Contas do Estado sobre a conta do Executivo Municipal do ano de 2020 e também incluímos na ordem do dia as votações dos PLs 771 e 63, que versam sobre a questão do reajuste anual dos nossos servidores. E nada mais havendo tratado, dou por encerrada a 5ª sessão ordinária do primeiro período do ano de 2026 da Câmara Municipal de Itatiaia. Tenham todos um bom dia e uma excelente semana.